Olá, sétimo ano, chegamos hoje a mais uma aula de ciências. Então, hoje nós vamos começar a ver o reino Plantae, que são as plantas. Então, todos aqueles vegetais que a gente conhece, que a gente tem na nossa casa, que a gente utiliza para alimentação, elas são compostas, do reino Plantae. Então, esse conteúdo está aí na unidade 1 do livro didático. Então, pega o seu livro, pega o seu caderno e faça as anotações de que você acha aí mais importante das suas dúvidas também. Então, vamos lá, gente. Classificação dos vegetais. Quando a gente fala de vegetais, a gente tem que entender que a gente está falando, de um grupo de seres vivos, que é... Quando a gente fala de vegetais, nós estamos falando de um grupo de seres vivos que tem características em comum. Então, todo vegetal, ele vai fazer fotossíntese, ou seja, vai ser um ser autotrófico, que produz o seu próprio alimento. Então, todos eles são produtores lá na cadeia alimentar, ou seja, são a base da cadeia alimentar. Por isso que eles são extremamente importantes. E quando a gente fala de todas essas plantas, sabemos que elas vão produzir o seu próprio alimento, vão realizar a fotossíntese e elas vão ter diversas partes que a gente conhece bem, como as folhas, o caule. Mas nem todas são assim. Então, a gente vai começar vendo a classificação desses vegetais. Desde aqueles vegetais que são mais primitivos, que têm menos estruturas, até aqueles vegetais que apresentam mais estruturas. Então, os primeiros aí a ser classificados são as briófitas. Por que elas são as primeiras? Porque são as mais primitivas. Ou seja, elas apresentam ainda estruturas muito pequenas, pouco especializadas, comparando com as outras estruturas que a gente vai ver nos outros vegetais. Então, as briófitas são plantas que a gente encontra sempre em locais úmidos, pois elas têm uma necessidade muito grande ainda da água. Elas têm pequeno porte, ou seja, são bem pequenininhas. Então, elas não possuem ainda nem raízes, nem caules, nem folhas. Então, elas possuem estruturas bem primitivas ainda, que a gente chama de rizóides, que é como se fosse raiz primitiva, cauloides, como se fossem caules primitivos, e filóides, como se fossem folhas primitivas. Elas ainda não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, elas não têm vasos que vão transportar aquilo que elas produzem. Por isso que elas não podem ser grandes. Então, elas não ter esses vasos de transporte faz com que elas sejam pequenas. Por quê? Porque, por exemplo, a glicose, lá, o açúcar que essa planta ela produziu lá na sua célula, através da fotossíntese, ela não tem para onde mandar para que seja transportado pelo corpo. Então, ela tem que mandar para uma outra célula, que vai enviar para uma outra célula e assim por diante. Então, imagina você se essa planta fosse um pinheiro gigante. Até ela mandar lá para a folha, ou da folha até a raiz o que ela precisa, demoraria muito. Então, por esse motivo, por ela não ter esses vasos condutores de seiva, que são aqueles vasos que transportam o que elas precisam dentro da planta, elas têm que ser pequenininhas. Como eu falei para vocês, elas são ainda dependentes da água. Isso porque, quando elas se reproduzem, o gametas delas ainda é flagelado, ou seja, apresenta um flagelo que é para locomoção na água. Então, por isso que elas sempre estão em locais úmidos, onde a gente tem um acúmulo de água bem próximo. E quem são elas? São os musgos e as hepáticas, tá? Então, sabe quando você vai na praia lá, e perto das pedras, parece que tem aquele tapetinho verdinho, assim, que escorrega bastante? É um musgo. Sabe quando chove muito na tua casa e aí a calçada começa a ficar verde? É um musgo. Então, eles são extremamente pequenos, Quando a gente vê eles a olho nu, você não consegue perceber as estruturas que eles têm, mas eles já são, os primeiros grupos aí de vegetais. Então, aqui, eu tenho uma fotinho aí de um musgo, claro que é uma foto bem ampliada, microscópio óptico, tá? E aqui um esqueminha de como é a estrutura do musgo. Então, essas aqui é como se fossem pequenas raízes, que são os rizóides, tá? Então, aqui a gente tem os rizóides. Aqui, essas pequenas folhinhas que parecem verde são os filóides. E aqui no meio passa, uma estrutura que parece um caulo, que é o cauloide.
tá? Essas estruturas aqui de cima são estruturas produtoras de esporos que ajudam na reprodução. Depois, né, das briófitas, a gente já começa a ter plantas um pouquinho maiores, que já tem outras estruturas um pouco mais especializadas. Com isso, as pteridófitas são as primeiras plantas a terem já os vasos condutores de seiva. Então, se ela já tem esses vasos que fazem esse transporte de tudo que ela produz, de tudo que ela precisa, ela já consegue ter um tamanho maior. Então, elas já são plantas de maior porte, são maiores do que as pteridófitas. Tá? As briófitas, desculpa. Então, elas já possuem raiz, elas já possuem caule e elas já possuem folha. Porém, ainda elas são dependentes da água para reprodução. Da mesma forma que as briófitas, a reprodução delas depende da água porque elas têm gametas que são flagelados e precisam se locomover na água. E o exemplo delas, gente, são as samambaias, né, que a gente conhece bem, acho que todo mundo conhece uma samambaia. Então, as samambaias, os samambaiaçus, que são maiores já, e as avencas, são exemplos dessas pteridófitas. Para quem já viu, né, na samambaia, acho que todo mundo já viu, quando a gente voltar aí nas nossas aulas, a gente vê no microscópio, que fica bem lindo de ver isso daqui no microscópio, essas bolinhas que a samambaia tem atrás das suas folhas são estruturas reprodutoras, tá? Então, cada bolinha dessa é chamado de soro. E em cada soro, a gente tem vários esporos, que são células reprodutoras. Esses esporos, eles caem na água ou no solo e acabam germinando novas samambaias. Então, as samambaias que são adultas e já desenvolveram as estruturas reprodutoras, você vê esses soros. Muita gente me pergunta, professora, mas eu tenho samambaia aqui em casa e minha samambaia não tem. É porque a tua samambaia ainda é jovem e ainda não desenvolveu essas estruturas reprodutoras. Então, quando ela ficar, né, um pouco mais velhinha, ela vai desenvolver essas estruturas reprodutoras e daí você vai conseguir ver esses soros aí, tá bom? Próximo grupo que a gente tem são as gimnospermas. As gimnospermas, a gente tem aí uma foto linda, né? Que é da araucária, que a gente conhece muito bem aqui no sul do Brasil, porque a gente tem aqui, não sei vocês, mas eu abro aqui a minha janela da minha casa, eu vejo várias araucárias em volta, então a gente conhece muito bem. Essas plantas são plantas que têm, né, vasos condutores, por isso que elas são grandes, existem vasos dentro aqui do caule que vão levar tudo que ela precisa da folha até a raiz, tá? Pela primeira vez, a reprodução dela não precisa mais da água, gente. Então, imagina, né, se a araucária precisasse da água para conseguir, né, se reproduzir. Não, ela não precisa. Ela já é alta desse jeito porque a reprodução dela é feita pelo vento. Então, ela produz lá o grão de pólen, que é onde está abrigado o gameta masculino, né? E esse gameta masculino, ele vai ser transportado pelo vento. Então, bate o vento aqui na araucária e a araucária vai transportar o gameta masculino até uma árvore feminina, aonde vai acontecer a fecundação. Então, essas plantas, elas já apresentam raiz, caule e folha, né? São de grande porte, porque tem vasos condutores de seiva, não necessitam da água, porque possui o grão de pólen que é transportado pelo vento, e pela primeira vez a gente tem a presença da semente, que a gente também conhece bastante aqui no Paraná, né? A semente da araucária, por exemplo, é o pinhão. Então, o pinhão, né, é uma semente que ela é produzida através da fecundação. Então, depois que fecunda lá o grão de pólen com o gameta feminino, eu produzo a semente, que vai ser uma estrutura que vai nutrir e vai proteger aí o embrião. Então, um exemplo disso, né, são os pinheiros e as araucárias. As angiospermas, então, são as plantas, né, mais desenvolvidas. Isso porque elas já são conhecidas como plantas completas. Isso quer dizer que elas vão ter todas os órgãos de uma planta, né? Todas aquelas partes que a gente já conhece. Então, elas possuem raiz, elas possuem caule, elas possuem folha, elas possuem a semente. E pela primeira vez e única vez aqui no grupo das plantas, a gente vai ter a flor e o fruto, que são estruturas, né, de reprodução. A flor é uma estrutura de reprodução e quando ocorre a fecundação dessa planta, a gente tem a formação do fruto. A polinização delas também não precisa mais da água, então vai acontecer tanto pelo vento quanto por outros animais.
insetos, mamíferos, nós homens também ajudamos aí na polinização das plantas, morcegos, então uma diversidade de animais vai até as plantas atraído pela cor, pelo cheiro, pelo néctar e acaba carregando o pólen para outras plantas. Então a gente vai ter aí essas estruturas muito importantes, né, para a reprodução. Então a flor vai atrair esses animais para polinização e vai ter todos os órgãos reprodutores. E o fruto vai proteger a semente e vai ajudar na dispersão, porque quando um animal ele vai atrás de se alimentar desse fruto, ele acaba carregando a semente e fazendo a dispersão dessa semente. Então agora nós vamos ver um pouquinho de como são as partes dessa planta. Então a gente já viu que nem todas têm raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, mas a gente já sabe que, por exemplo, raiz, caule e folha apresentam, né, a partir das pteridófitas. Então pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem. Briófitas não vão possuir nada disso. Depois as gimnospermas vão ter semente com as angiospermas e só as angiospermas vão ter, né, a planta completa com flor e fruto, certo? Então a raiz, gente, a raiz ela é um órgão da planta que faz a fixação do vegetal. Então ela vai fixar o vegetal no seu substrato. Além disso, ela absorve a água e os sais minerais que estão lá no solo, que é o que a gente chama de seiva bruta. Então, a gente vai ter diversas formas de raízes. A gente tem uma raiz só, raízes que são, né, que a gente chama fasciculada, que parece uma cabeleira. A gente tem as raízes tuberosas, que é, por exemplo, a cenoura, né, que ela vai fazer um acúmulo ali de alguma substância nutritiva. Então, dependendo da planta, vão ter várias raízes. O caule é um órgão que vai fazer todo o suporte, né, da planta e a condução da seiva. Para aquelas plantas que têm, né, já vasos condutores de seiva, a gente vai ter aí todo esse transporte de seiva bruta, que é a água e sais minerais, e também da seiva elaborada, que é aquele produto da fotossíntese. Também poderemos encontrar diversos tipos de caule, né, desde o tronco, que é aquele caule bem grosso que a gente tem, até caules mais finos, caules menores. Depois vem as folhas. As folhas é a estrutura muito importante para a planta, porque é ali que a gente tem a fotossíntese. A fotossíntese é um processo que vai fazer a produção, né, do alimento da planta. Então, aquilo que a planta precisa para se alimentar, para ter energia, para sobreviver, vai sair do processo de fotossíntese, que é realizado nas folhas, porque as folhas elas apresentam uma estrutura chamada cloroplasto, que vai ter a clorofila que consegue captar a luz solar. As sementes, tem aqui a foto de um pinhão, né, que a gente conhece bem. Elas vão ser, então, produto da fecundação. Quando a gente tem o gameta masculino chegando até o gameta feminino, a gente começa a ter a formação da semente. E essa semente, ela vai proteger e nutrir o embrião. Então, por exemplo, aqui, né, no pinhão, toda essa partezinha branca que a gente tem aqui é a nutrição do embrião. Sabe aquele fiozinho que tem bem no meio aqui do pinhão? Aquele é o embrião, ou seja, é ele que vai dar origem a uma nova plantinha. E em volta, a gente vai ter a casca que vai proteger todo esse embrião, certo? Além disso, nós temos a flor e o fruto, né? A flor e o fruto, elas só vão aparecer lá nas angiospermas. A flor é o órgão reprodutor dessa planta, tá? Aqui a gente vai ter toda a parte feminina da planta, onde aqui dentro está abrigado o gameta feminino, e aqui em volta a gente tem, né, a parte masculina da planta, aonde aqui a gente vai ter o gameta masculino. Ainda nós temos as pétalas, que podem ser de diversas cores, elas vão ser cheirosas, justamente porque as angiospermas, elas já fazem polinização através de animais, então que elas têm que chamar a atenção dos animais, para que os animais venham atrás do néctar dessa planta. Quando o animal ele vem atrás do néctar, quando ele vai procurar esse néctar para se alimentar, ele acaba esbarrando nessas estruturas aqui chamadas de estames. E aqui a gente tem vários grãos de pólen, que é o gameta masculino. Então, quando ele esbarra, ele pega esse pólen e leva até uma outra planta. Assim, ela consegue se reproduzir.
Se essa flor ela for fecundada, ou seja, se um grão de pólen entrar aqui e encontrar esse gameta aqui feminino, ela vai dar origem a um fruto, tá? O fruto nada mais é do que o aumento aqui dessa região, que é a região do ovário dessa flor. E quando ele aumenta essa região, ele começa a guardar nutrientes para alimentar o embrião. E aí a gente tem a formação do fruto. Então, o fruto aqui no meio, ó, por exemplo, de um pêssego, a gente tem uma semente, que é onde está o embrião. Em volta, eu tenho aqui uma grande quantidade de nutrientes, que é aquela parte que a gente come, né, do pêssego. E depois, para proteger ainda, a gente tem uma casquinha aí, né, que protege todo esse fruto. Bom, além dessas partes, a gente tem que entender um pouquinho que as plantas elas fazem um processo de nutrição, né? Eu falei para vocês que as plantas elas produzem o seu próprio alimento e dessa produção do seu próprio alimento, elas vão nutrir todas as células que elas têm no corpo inteiro. Então, para que tudo isso aconteça, elas têm que ter algumas funções. Então, por exemplo, as raízes, elas fazem a absorção. Então, a raiz, ela fica aqui embaixo no solo, né? E ela absorve, através dela, água e sais minerais, que é a nossa seiva bruta. Absorveu essa água e sais minerais, ela precisa enviar para todas as células. Então, ela vai enviar tudo isso através dos vasos condutores de seiva. Quem carrega a seiva bruta da raiz até a folha é o xilema. Então, o xilema é um vaso que vai transportar tudo que foi absorvido pela raiz, né, até a folha. Lá na folha, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo de fotossíntese. Quando ocorre o processo de fotossíntese, nessa folha eu vou produzir a glicose. E essa glicose agora, ela tem que ser enviada também para todo o corpo do vegetal. Então, eu vou enviá-la para um vaso condutor que vai mandar ela para o corpo do vegetal inteiro. Quem pega essa glicose lá da folha e leva até as raízes é um vaso chamado floema. E esse produto da fotossíntese, tudo aquilo que eu produzo na fotossíntese, eu vou chamar de seiva elaborada. Então, a condução, né, dessas substâncias nada mais é do que eu distribuir tudo aquilo que eu preciso para conseguir sobreviver, né, para que a planta consiga sobreviver para todas as células do corpo. Então, quem vai auxiliar isso são esses dois vasos condutores de seiva, certo? E também, para que tudo isso aconteça, a planta ela tem que ficar pegando água o tempo todo, né? A gente sabe que as plantas elas precisam ser regadas, né? Mas para que ela não fique com excesso de água, ela vai usar essa água para fotossíntese e também vai fazer um processo de transpiração. Esse processo de transpiração é a liberação de água pelas folhas. Então, as folhas, muitas vezes, elas ficam liberando água. E elas só podem fazer isso porque elas têm uma estrutura chamada estômato, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui desse lado. O estômato, então, é uma célula, né? É uma estrutura, na verdade, formada de diversas células. A gente vai ter essas células aqui que ficam assim, parecendo aí uma meia-lua, né? E vai formar esse orifício. E desse orifício aqui, a gente vai ter a saída de água. Então, os estômatos, eles podem fechar e eles podem abrir. Vai depender da necessidade que a planta tem de fazer ou não a liberação da água que ela necessita, certo? E para a gente finalizar, a gente não podia deixar de falar da fotossíntese, né? A fotossíntese, então, é um processo onde a planta ela produz o seu próprio alimento. E para que esse processo aconteça, ela precisa de algumas coisas. Primeiro, ela vai ter que fazer a absorção da seiva bruta, que é isso aqui, ó, que está no solo. Então, a planta ela absorve através da raiz a água e os sais minerais, que é a seiva bruta. Vai enviar toda essa água e sais minerais através dos vasos condutores até a folha. Lá na folha, o que essa planta precisa? Ela precisa que essa folha ela tenha uma estrutura chamada de cloroplasto. E lá dentro do cloroplasto, ela vai ter a clorofila.
A clorofila é um pigmento verde e ele que é responsável por captar toda a luz solar. Então, toda a absorção que acontece através da luz solar vai ser captada através dessa clorofila, certo? Então, o que ela faz? Absorve essa seiva bruta, leva lá para a folha. Lá na folha, eu tenho a clorofila ela vai fazer o quê? Ela vai captar a luz solar e vai captar também lá o dióxido de carbono. Então, eu pego a luz solar, absorvo e pego o dióxido de carbono que está lá no ar. Peguei tudo isso e tenho aquilo que eu absorvi, eu produzo glicose. Quando eu faço a produção de glicose, eu pego essa glicose e levo até meus vasos condutores de seiva para que sejam utilizadas como alimento. E também produzo o oxigênio, que vai ser liberado na atmosfera. Então, a fotossíntese é um processo onde eu pego água, gás carbônico, e através do processo da luz solar, eu produzo açúcar, que é glicose, e o gás oxigênio. Então, a gente vê essa fotossíntese como essa reaçãozinha aqui, ó. A água mais gás carbônico ou dióxido de carbono, que é a mesma coisa, eu vou produzir, a flechinha quer dizer que eu estou produzindo, né? O gás oxigênio que eu vou mandar para o ar e o açúcar que eu vou consumir como alimento. Então, esse é o processo de fotossíntese, aonde todas as plantas vão fazer, desde briófitas até as angiospermas. Além das plantas, a gente também tem outros seres vivos que fazem, como as algas, que são do reino protistas, e alguns procariontes, que são lá do reino monera. Certo, gente? Então, hoje a nossa aula foi sobre o reino das plantas, né? Um pouquinho da classificação e das partes dessas plantas. Então, espero que vocês tenham gostado, anotem as dúvidas de vocês e a gente se vê na próxima aula.